Bom dia, Ivan, bom dia, Glenda, bom dia a todos ligados no Esporte Espetacular. Já está fervendo aqui na Arena de Copacabana. Terceiro Mundialito de Futebol de Areia, 2 anos disputados em São Paulo e vem pela primeira vez ao Rio de Janeiro, ao berço do futebol de areia. E certamente no clima que você vai acompanhar a partir de agora, Flamengo e Corinthians, um jogaço para começar muito bem este Mundialito. Você já vê aí as duas equipes na quadra, o Corinthians com seu uniforme branco tradicional, o Flamengo também com seu uniforme número 1, o tradicional rubro-negro. Aqui na Arena Copacabana vamos trazer as primeiras informações de Flamengo e Corinthians e com um convidado muito especial, a repórter Luciana Ávila acompanha com a gente. Bom dia, Luciana. Bom dia, Rambram, bom dia a todos. Olha, sol escaldante aqui na Arena de Copacabana, mas é o berço do futebol de areia, né? Perfeito para o esporte. Eu tô aqui com o Paulo Sérgio, que é ex-goleiro do Botafogo, da Seleção Brasileira de Futebol de Areia. Nosso convidado especial, Paulo, um clássico logo de primeira, né? Corinthians vem aí confiante com a base da Seleção Brasileira. O Flamengo está confiante por estar jogando em casa. Será um jogo equilibrado? Jogo equilibrado, sim. Bom dia, Luciana, bom dia a todos. O favoritismo é do time do Corinthians, que tem a base da Seleção Brasileira. Jogadores, o Bruno Xavier, que hoje é o melhor jogador do mundo. Tem o Bruno Marias, tem o goleiro Mão. Já o Flamengo vai contar muito com o Benjamin. Tecnicamente, a equipe do Corinthians é melhor, mas o Flamengo pode surpreender principalmente com a sua torcida. No campo, a torcida está fazendo seu papel. Quero ver se aqui vai fazer também, Luciano. É verdade. O Benjamin, quando entrou aqui, a gente já pôde perceber a torcida ídolo, né? vibrando. É o cracaço do Flamengo. Olha, tá sol, a gente já passou o protetor solar, já tomou banho de protetor solar, já tá tudo pronto para começar. Rambram. Legal, Luciana Ávila conversando ali no primeiro papo com o nosso convidado especial, Paulo Sérgio. Vamos confirmar as escalações, como jogam Flamengo e Corinthians. Duas grandes equipes, duas grandes torcidas, as maiores torcidas do país. Já estão dando um show aqui na Arena de Copacabana. Vamos à escalação do Flamengo. William no gol número 1. O time está montado para este jogo contra o Corinthians com Cazé número 13. 13 Cazé. Seguimos com a escalação Eudin, o maranhense Eudin número 8. Outro maranhense no time, o Datinha. Tem a camisa 9 para o Datinha. E mais à frente, Benjamin, 44 anos, cheio de experiência. O Benjamin, este é o técnico Rodrigo Stockler, Rodrigo Chumbinho, o técnico do time do Flamengo. Agora a escalação do Corinthians. Vamos apresentar para você o time do Corinthians. Uma base da Seleção Brasileira. O goleiro é Mão, o capitão do time, número 1 para o Mão. Goleiro da Seleção Brasileira. 5 para o Daniel. Daniel número 5. Fernando TDI, o Fernando número 2. Aí vai aparecer o craque Bruno Xavier. Bola de ouro no último Mundial, na última Copa do Mundo no Tahiti. 10 para Bruno Marias. Este é o time que começa, o time do Corinthians, no comando Gilberto Costa, que já foi campeão do Mundialito em 2011, comandando o time do Vasco. A arbitragem a gente confere para você agora, para apitar aqui na Arena Copacabana. Temos um peruano, um argentino e um brasileiro. O Mickey Palomino, é assim mesmo, Mickey Palomino. O Palomino é o árbitro principal, Hernan Fernandes da Argentina e o Ivo de Moraes do Brasil. O trio de arbitragem para o jogo aqui na Arena de Copacabana. Tá tudo pronto, são 3 tempos de 12 minutos. A gente vai começar a curtir a partir de agora. Começa o time do Corinthians no chute, a bola explodiu já em cima da marcação do Eudin, na tentativa do Daniel. Começa o terceiro Mundialito de Futebol de Areia. Na primeira tentativa do Corinthians na saída de jogo. Mão faz o lançamento, toque de cabeça, ficou fácil para a defesa do goleiro William. Datinha. Cazé passa para dar opção. Bruno Xavier apertou na marcação. Ainda o Cazé mais na frente com o Benjamin. Tocou para trás. Apertou o Bruno Marias. Aí o Eudin conseguiu fazer ali a devolução para o William. Lançamento do William. Bem posicionado aqui o corte do Bruno Xavier. Daniel com o Fernando. Pediu o Bruno Xavier. Trabalha de novo com o Fernando. Começo do jogo ali, os dois times se estudando aqui na Arena Copacabana. Aí o goleiro Mão, não tem pressa, suspende e faz o passe para o Daniel. Pediu o Bruno Marias.
Bem compactado aqui na quadra de defesa o time do Flamengo, apertando a saída de jogo do Corinthians. A torcida reclamou de uma falta e o árbitro marcou falta para o time do Flamengo. E não tem barreira no futebol de areia. E dali é quase um pênalti para a cobrança do Benjamin, Paulo Sérgio. Justamente, principalmente por ser o Benjamin, né? Sem barreira, um trabalho aí difícil para o goleiro mão. Benjamin dificilmente erra dali. Praticamente um pênalti, né, Rembrandt? Flamengo que foi vice-campeão do Mundialito em 2012. Benjamin foi escolhido o melhor jogador da competição. Vai defendendo mais uma vez o time do Flamengo. Toma distância Benjamin contra o Mão. Dois jogadores de grande destaque no futebol de areia mundial. Chance para o Flamengo abrir o placar aqui em Copacabana. Partiu Benjamin. Pé direito, a batida. Gol! Gol do Flamengo! Primeiro gol do Mundialito de futebol de areia aqui em Copacabana. Faltando 10h48 para o fim do primeiro tempo. Aí outra vez a batida no cantinho. Chute colocado do craque Benjamin. 1-0, Paulinho. Com categoria, ele tirou do goleiro, né? O Mão deu um passo para frente. Ele, em vez de bater forte, ele de chapa tocou com categoria, sem chance para o goleiro Mão, mostrando toda a categoria do Benjamin. O Flamengo sai na frente, vai levar a torcida junto, Rembrandt. E a reverência dele, a torcida do Flamengo, que faz uma bonita festa aqui na Arena, em Copacabana, no Rio de Janeiro. É aqui onde tudo começou, né? O futebol de areia que você conhece hoje iniciou aqui, começou aqui, com a geração do Paulo Sérgio, do Júnior, do Edinho, do Cláudio Adão, entre outros grandes craques do futebol brasileiro que brilharam no campo e também nas areias, não só daqui de Copacabana, como de todo o Brasil e do mundo. Bola levantada para o chute do Bruno Xavier, a defesa do William, uma defesa difícil, bem na cobertura. Chegou ali o Datinha. Eudinho. Vou matar no peito, a bola saiu. É lateral para o time do Corinthians. Corinthians, que é o atual campeão brasileiro, tem a base da seleção do Brasil. O árbitro pegou ali uma falta em Fernando. O Mão reclamou do árbitro e o árbitro ali chamou a atenção do goleiro do Brasil. Esses dois do Corinthians e do Brasil. Justamente, esses dois árbitros são muito rigorosos. Tanto o Mick Palomino, que quem marcou essa falta, esse peruano. Só o choque, né? Ele fez a falta, marcou a falta. Uma boa jogada aí para o Fernando, que chuta também muito bem. No futebol de areia é importante não fazer falta justamente por não ter barreira. É sempre uma jogada de perigo para o time que cometeu a falta. Mesmo de longe, pode levar perigo ali o Fernando. Cobrança autorizada, 1-0, está na frente o time do Flamengo no primeiro tempo, faltando 10h30, partiu Fernando, chute por cima do gol. Nessa cobrança de falta aqui no campo de defesa, se forma ali um cone imaginário, ninguém fica à frente da bola. Tentou com um chute forte, o Fernando jogou para fora. Disputou o lance lá em cima com o Benjamin. Aí o Daniel, tranquilidade ali para o goleiro William. Hoje o Flamengo tem um desfalque importantíssimo. Vamos ver essa jogada do Eudinho, tentou o voleio, toque de cabeça do Fernando. Bruno Xavier ganhou o lance. Pelo lado esquerdo aqui, Bruno Xavier suspendeu, tentou o passe para o Fernando DDI. Falta do Bruno Xavier. Foi o que sinalizou o árbitro. Em cima do Datinha, né? Jogou muito bem. Como falei antes, né? A arbitragem é muito rigorosa, né? Principalmente o peruano Mick Palomino. Os dois primeiros mundialitos foram disputados em São Paulo, na Arena da Represa Guarapiranga. Tivemos o Vasco como campeão na primeira competição, na primeira disputa. E o Lokomotiv Moscou, ano passado, conquistou o título contra o Flamengo. Justamente. E a gente fala sobre o desfalque do Flamengo daqui a pouquinho, que tem relação com a final do ano passado. E o Daniel, que joga pelo Corinthians, jogou ano passado pelo Lokomotiv e é campeão, atual campeão. Conquistou o título pela equipe russa. Daqui a pouco a gente explica para você, legal aí, essa competição. Aí arriscou o chute. O Daniel conseguiu chutar ali em cima do Benjamin. A bola ficou dominada pelo goleiro Mão. Trabalha o Corinthians. Bruno Xavier explodiu ali para cima do Datinha. Lateral já cobrado. Bruno Malias de cabeça. Bola na frente para o Daniel. Fez o pivô. Bruno Malias vem de trás. O Bruno Malias, a marcação apertou. A bola ficou com o goleiro William. Vai fazer o lançamento. Buscando a jogada com o Datinha. Tirou o Daniel. Olha a chegada perigosa do Cazel. Chute em cima do Daniel. Ganhou o lateral.
time do Flamengo mais ofensivo, Rembrandt. Está conseguindo, vai lá, está conseguindo ainda por enquanto dominar as ações. O time do Corinthians, por ter jogadores individualmente melhor, poderia trabalhar mais essa bola, principalmente jogadas pelo alto. Está querendo carregar demais a bola na areia e a bola fica presa, o jogo fica lento. É uma competição disputada por 8 equipes, divididas em 2 grupos. No grupo A, Vasco da Gama, Botafogo, Barcelona e o Al-Ahly dos Emirados Árabes. E no grupo B, o grupo do Flamengo e do Corinthians, tem ainda o Milan e o Peñarol. As forças também do futebol mundial. Olha a chance do Corinthians, o cruzamento foi muito forte, o cruzamento do Daniel. Tentou a jogada para o Fernando e a bola passou. E fique ligado, hein? Ainda hoje você vai ver aqui no Esporte Espetacular uma reportagem que o Ivan Moré fez na Alemanha. Ivan foi o primeiro jornalista brasileiro do mundo a conseguir entrevistar o jogador Breno, ex-zagueiro do Bayern de Munique. Ele foi condenado a 3 anos e 9 meses de prisão por ter incendiado a própria casa. Hoje o Breno cumpre uma pena em regime semiaberto. Conta com exclusividade como tem enfrentado os dias mais difíceis de sua vida. Daqui a pouquinho no Esporte Espetacular. Bruno Xavier, a tentativa de pé direito na rede pelo lado de fora. Flamengo e Corinthians abrem esta competição, o Mundialito de Futebol de Areia, que vai até domingo. Próximo domingo, 10 da manhã, tem a grande final do Mundialito de Futebol de Areia, terceira edição do Mundialito. William vai apertar no Bruno Marias. Mas a jogada buscou o Benjamin. Estava no lance o Benjamin, autor do gol, por enquanto 1-0 para o Flamengo contra o Corinthians. Faltando 7h30 para o fim do primeiro tempo. São 3 tempos, 3 períodos, 12 minutos, com o cronômetro regressivo. Lembrando ali da rivalidade entre as duas equipes, tanto do Corinthians quanto do Flamengo, os jogadores se conhecem muito, né? Então essa marcação é inevitável, né? Os jogadores sabem como eles atuam, então a marcação fica muito mais pegada. Fica muito mais difícil, né, de você se desmarcar, tentar. Aí vem o improviso, vem a qualidade, vem a diferença de cada jogador na individualidade. Bola mais atrás com o Eudin. Pediu o Datinha. Tentativa de jogada lá na frente com o Cazé. Bruno Xavier saiu driblando bem aqui atrás. Ainda o Bruno Xavier. Ele chegou forte na marcação do time do Flamengo com o Eudin. Perdeu a bola, perdeu o domínio da bola. É sempre difícil carregar essa bola. Olha a chance para o chute. Mão! Datinha teve a oportunidade frente a frente com o Mão. Melhor para o goleiro do Corinthians. Bruno Xavier ajeitou de cabeça. TDI, olha o chute. A bola bateu no chão, bateu no terreno. E ainda assim o Cazé conseguiu afastar em escanteio. Aí a preocupação lá dentro da área. Bola tocada para trás. Aí ficou fácil para o Léo. Já entrou, aí o Léo Gama. O Léo, que é irmão do Bernardo, né? Do Botafogo. Essa semana a Luciana levou o Bernardo ao treino do Flamengo. Fez a maior confusão no treino do Flamengo. Ninguém conseguiu identificar. Ninguém sabia quem era quem, né? Quem era quem. Foi muito legal. E seria bom se ele jogasse no mesmo time, que aí faria substituições e ninguém ficaria sabendo. E entrou o Digo, hein? Camisa 6, Digo Gama, que é filho do craque Júnior. Foi capitão do futebol de areia, da seleção do futebol de areia. Um dos grandes ídolos do futebol brasileiro. É verdade. Tem o pedigree, né? Não tem jeito. Digo sabe Gama, jogar o Digo. Camisa 6, que já está em quadra. Bola tocada para trás. Daniel. Trabalha o time do Corinthians em busca do gol do empate. O Flamengo se segura, vence por 1-0. Gol do Benjamin. Faltando 5:12 para o fim do primeiro tempo. Cazé na marcação. Saiu a tabela. Tentativa do toque. Olha a chance do gol. André, que tinha entrado há pouco, teve a oportunidade de um empate. A bola passou na frente dele. Ainda tocou na bola. Mas veja de novo o lance. Como é uma bola difícil. Uma bola que vem quicando. Justamente a ansiedade da equipe do Corinthians. Bateu André. Tentou a defesa pro gol. André, faltando 4:50, tinha acabado de perder uma boa oportunidade. Aí ele pegou essa bola, dominou no meio e bateu. O William ainda deu um tapinha, ainda tocou na ponta dos dedos, mas a bola entrou. E o Corinthians empata aqui em Copacabana. 1-1, Paulo Sérgio. Com categoria, né? Ele viu que o goleiro estava mais pro centro do gol
e deu tirando a bola do goleiro, sem chance para o William. Um belo gol do André, mostrando a vocação realmente de artilheiro que tem o André. Comemoração do André Bigode, jogador do Corinthians e também da seleção brasileira. O potiguar André. Vai ser reiniciado o jogo, tá 1-1 o primeiro tempo. Faltando 4h50 para o fim do primeiro tempo. Digo, fez o passe aqui na direita para o chute forte para fora do Datinha. Mão, tentativa de cabeça. Ela para fora, subiu muito ali para tentar o toque de cabeça, mas o Anderson não conseguiu a direção do gol. Datinha. O Flamengo que se reforçou aí com esses dois maranhenses, o Datinha e o Eudin, jogadores que disputaram uma Copa do Mundo no Tahiti pela seleção brasileira. Lançamento para o Diego, tentou de cabeça. O último toque foi do jogador do Corinthians. A bola tocou no Rafinha e a corner, vai bater o Diego. Bola por baixo, ninguém do Flamengo por ali. Mão fez a defesa e rapidamente a ligação para o ataque. Disputou o lance o Diego. Foi na boa, foi na bola, disse o árbitro. Datinha. O Flamengo aperta por ali, Rafinha na marcação. Chega também o Anderson, vai dobrar a marcação para cima dele. Aí a bola passou na frente do Datinha. Lateral para o time do Corinthians. Já vai entrar o Toninho. Você está curtindo as emoções do Bruno Xavier. A chance da virada para o gol do Corinthians. Do Bruno Xavier, faltando 3h32 para o fim do primeiro tempo. Virada corintiana aqui em Copacabana. Veja aí. Uma bola chegou para ele, se ofereceu na frente do gol. Chute cruzado. O William saiu, tentou fechar ao máximo o ângulo para o Bruno Xavier, mas com muita categoria. O bola de ouro da Copa do Mundo do Tahiti fez o primeiro dele no Mundialito. O segundo do Corinthians de virada, 2-1. Um jogo muito igual, o talento individual faz a diferença. Foi o que fez o Bruno Xavier. Tentou a jogada individual e na individualidade conseguiu fazer esse gol para o Corinthians, mais do que merecido, principalmente pelo talento que tem o Bruno Xavier. Atual melhor jogador do mundo, Bruno Xavier vira para o Corinthians aqui em Copacabana. Eudin explodiu ali em cima do Daniel. Estamos ao vivo dentro do Esporte Espetacular, com as emoções de Flamengo e Corinthians, um super clássico brasileiro na abertura do Mundialito, terceiro Mundialito de futebol de areia. Tirou de cabeça o Anderson. Houve o choque, né? Houve o contato ali, sentiu o jogador do Corinthians, está no chão ali o Anderson. O jogo está parado, faltando 3h14. Rembrandt? Oi, Luciana. A gente estava observando aqui o técnico Chumbinho do Flamengo, né? Antes da partida, chegou pra gente e falou: gente, esse microfone tá muito perto, é melhor tirar porque eu vou ficar muito nervoso, vou falar aqui poucas e boas. E é o que tá acontecendo, ele tá super nervoso agora. E na super câmera lenta da Globo a gente tá vendo ali no detalhe, né? O choque. Choque de cabeça ali, levou a pior o jogador do Corinthians, mas já está recuperado. A falta foi marcada e é ele quem vai bater, o Anderson. Tá ajeitando para a cobrança. Tá de muito longe, né? Tá na área do próprio time. Vai arriscar assim mesmo. Faltando 3h14 para o fim do primeiro tempo. Emoções de Flamengo e Corinthians, que é sempre um grande jogo. Aí a batida rasteirinha no meio do caminho, pintou o corte do Léo. Quando a bola vem rasteira, né, o jogador pode entrar na jogada para afastar o perigo. André virou, bateu. Giro bonito do André e a defesa do William. Pelo alto, nenhum jogador pode atrapalhar a finalização quando o chute, quando a falta é cobrada pelo alto. Por isso que você viu ali o Léo chegando para fazer o corte. Tem lateral para bater o Flamengo, tem pressa. Perde por 2-1, perde de virada aqui na Arena Copacabana. A FIFA, o Rembrandt, planeja mudar essa regra das faltas, né? Esse cone imaginário vai ser testado, inclusive, nesse próximo evento que vai ter, a Copa Intercontinental em Dubai, em que esse cone vai ficar em direção às duas bandeirinhas de córner. E aí vai evitar esse tipo de interpretação, de o jogador interceptar a bola. Acho que vai ficar bem mais fácil. Faltando 2h37. Ali o carinho com o Datinha. O Datinha está ajeitando para bater a falta. Preocupação do Mão. Os times estão finalizando bastante, né? Estão arriscando muito neste começo de jogo, neste primeiro tempo, aqui em Copacabana.
bola aparece uma oportunidade, eles não hesitam, eles chutam mesmo, eles finalizam mesmo. Bateu Datinha, mais uma finalização ali, um chute no meio do caminho, o corte do Manderson. Temos 8 finalizações do Flamengo, 12 finalizações do Corinthians. Você viu ali a presença do Benjamin sempre levando perigo. Já são 20 finalizações no jogo, faltando 2:19 para o fim do primeiro tempo. Os números dizem, né, que está sendo o jogo realmente. O Corinthians atacando mais depois do início de domínio do Flamengo. Vai lá. Lateral cobrado. Pegou mão. Lançamento para o André. Apenas escorou o André. Bruno Xavier, o melhor jogador do mundo, chutou em cima da marcação. A bola explodiu no Eldin. Após o início do Flamengo, como eu falei, o Corinthians dominando as ações, procurando mais o jogo e por isso o maior número de finalizações. Ganha de virada 2-1 aqui em Copacabana o time do Corinthians. Flamengo e Corinthians tem as duas maiores torcidas do país. A arena tá lotada, tá bonita. Neste domingo de sol, de calor, aqui no Rio de Janeiro. Depois de uma semana, né, com chuva, em alguns dias da semana no Rio de Janeiro, o fim de semana veio com calor, com muito sol e com a abertura do terceiro Mundialito de Futebol de Areia. Você curtindo ao vivo dentro do Esporte Espetacular e o Flamengo buscando um empate. Não deixou o corpo para a bola bater, o chute do Eldin. Não dava para fazer a defesa com as mãos, né? Deixou o corpo. Tirou de cabeça ali mais uma o Anderson. Tá em todas ali o Anderson. Faltando pouco mais de 1 minuto para o fim do primeiro tempo. São 3 tempos de 12 minutos no futebol de areia. A discussão agora ali entre o Bruno Xavier. E o pior que são os dois jogadores, Datinha, né? Os dois jogadores de seleção brasileira, né? Pois é, companheiros de seleção brasileira. Rivalidade. É o clima do jogo. Rivalidade, não tem jeito. É Flamengo e Corinthians. O árbitro viu ali uma falta. Estava desenhada essa falta, né? Primeiro ele chamou a atenção dos dois, aí viu que quem fez a falta em quem, aí acabou marcando a falta do Datinha em cima do Bruno Xavier. E foi falta mesmo. Agarra, solta, agarra, solta. É sempre mais fácil marcar a falta no defensor do que no atacante, né? No Ainda atacante mais seria aí, pênalti. né? Seria pênalti, né? Justamente. Ainda mais nessa distância, né, Paulo Sérgio? Nosso convidado especial, Paulo Sérgio, foi goleiro do Botafogo, da seleção brasileira. Brilhou também na seleção brasileira de futebol de areia. Nosso convidado especial, trazendo pra gente toda a sua experiência lá de dentro aqui, para você curtir o chute de longe. A bola ainda bateu no Datinha. Eldin, veio pro chão, não houve nada. Tentou cavar uma falta e ainda o Eldin. Lateral já cobrado pro Bruno Xavier. Aí o melhor do mundo chutou de longe. Deixou a cabeça ali para a bola explodir o Toninho. Aí o Bruno, pro Anderson. Bola recuada pro Mão. Vai apertar o Datinha. Vai para cima o Datinha. Mão, quase se complica o goleiro do Corinthians. Fez o lançamento pro Bruno Xavier no peito. Fez a embaixadinha, tocou para o André de costas, fez o passe. Girou o Rafinha. Bruno Xavier, o Flamengo aperta. Agora em busca do gol do empate. Agora é o Flamengo que corre atrás do empate aqui em Copacabana. André de bicicleta, a bola passou à esquerda do gol do William. Vai terminar o primeiro tempo aqui em Copacabana. Eldin tenta suspender para o chute, não consegue, zerou o cronômetro. Termina o primeiro tempo aqui em Copacabana, na abertura do terceiro Mundialito de Futebol de Areia. 1 para o Flamengo, 2 para o time do Corinthians de virada. O Corinthians do craque Bruno Xavier, que fez o segundo gol do Corinthians, o gol da virada aqui em Copacabana. O Bruno Xavier que foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo no Tahiti. Você vai ver aí imagens especiais do Bruno Xavier neste primeiro tempo aqui em Copacabana. O Bruno fez o segundo gol do time do Corinthians. O papo ali entre os jogadores do Flamengo, acerto com o técnico e o Bruno Xavier. Destaque aí neste primeiro tempo de jogo, nesta vitória de virada por 2-1 aqui em Copacabana. A gente vai mostrar em detalhes aí para você que está curtindo o futebol de areia. Então daqui a pouquinho a gente volta com o segundo tempo, com as emoções de Flamengo e Corinthians. E olha só, ainda você não pode perder. A gente vai curtir todos os detalhes daqui a pouquinho de Flamengo e Corinthians, para você curtir com a gente as emoções deste jogão de bola. E hoje o Esporte Espetacular traz um furo de reportagem
mundial. Né? Em casa, o time do Flamengo está empurrando, está incentivando o time do Flamengo. A gente vê aqui alguns torcedores do Corinthians, mas a maioria é do Flamengo. É a torcida rubro-negra enchendo a arena. Começa o segundo tempo. O chute de longe, a defesa do goleiro Mão. Mas o mais legal, Rembrandt, é o comportamento da torcida, né? Acho muito que isso legal. Demonstrando, dando um exemplo de como se deve. Esses são torcedores, estão torcendo, obviamente, os seus clubes, mas com o maior comportamento, né? Um torcedor efetivo na arena aqui de Copacabana. Cazé arriscou o chute, a bola quicou ali, passou na frente do gol do Mão. E, naturalmente, né? A maior torcida do Flamengo, por estar em casa, dando esse apoio ao time. O time que foi terceiro colocado no primeiro Mundialito de Clubes, vice-campeão ano passado e vai em busca do título este ano, jogando em casa e com o apoio dessa torcida. Você é legal, você é legal. William. Digo. Eu prometi no primeiro tempo, né? A informação sobre o Souza, que é titular nesse time do Flamengo. William tentou o chute, o goleiro do Flamengo. O mergulho para o corte de cabeça foi do Daniel. E o Souza tá fora, tá suspenso. O Paulo Sérgio explica pra gente. No último jogo, na partida final entre Flamengo e Lokomotiv no ano passado, lá em São Paulo, terminou o jogo, o Lokomotiv campeão, o Souza foi reclamado da arbitragem, né? E aí ganhou o cartão vermelho e, por ser um evento FIFA, suspenso do próximo campeonato, que é justamente esse, por isso está fora do jogo, nessa primeira partida. Desfalque neste primeiro jogo. Chute do Cazé quase surpreendeu o goleiro Mão. Você viu o recurso do goleiro Mão, né? A bola quicou à sua frente, ele enfrentou a bola, ele atacou a bola e com isso conseguiu fazer a defesa. Boa defesa do goleiro Mão. Trabalha o time do Flamengo. Aqui na frente com o Léo. Digo se posiciona, o Léo na frente do Daniel. O toque para trás para o Diego Gama. O Flamengo tem que sair para o jogo agora. Está perdendo, está em desvantagem. Tem que contar com o apoio da torcida. Mas dentro da quadra tem que trazer a torcida junto. E o Corinthians está marcando do meio para trás. Né? Tem goleiro, não volta não. Vence de virada por 2-1 aqui em Copacabana. Estratégia para o contra-ataque do time do Corinthians. Léo levantou para o Diego. Bateu de pé direito. Faltando 9h50 para o fim do segundo tempo. São 3 tempos de 12 minutos no futebol de areia. Em caso de empate no tempo normal, uma prorrogação com 3 minutos. Se persistir o empate, decisão nos pênaltis. Por enquanto vai dando o Corinthians 2-1, Luciana. Conversei aqui com o Chumbinho, o técnico do Flamengo, nesse intervalo, e ele disse o seguinte, que depois do gol o Flamengo acabou entregando a bola demais para o Corinthians, nos 2 minutos, que acabou deixando o time mais cansado, né? Então o lema para esse segundo tempo é posse de bola. Posse de bola. Luciana Ávila acompanhando de perto ali a reação no banco de reservas com os técnicos, com os jogadores ali à beira da quadra. Bruno Xavier, uma chance para o time do Corinthians. Expectativa aqui em Copacabana. Vence por 2-1 o Corinthians. Partiu Bruno Xavier, o melhor jogador do mundo, e a defesa do William. No canto direito fez bem a defesa. O goleiro do Flamengo, Léo, encarou a marcação. Chute do Datinha. Léo tentou aproveitar o Diego Gama. Aqui pelo lado esquerdo a bola escapou. Lateral já cobrado pelo Corinthians. Bruno Malias. Anderson. Apertou a marcação. Bruno Malias, o toque para trás. Chega Daniel. Recua até o Mão. Lançamento do Mão. Bruno Xavier não consegue dominar. Tem 5 segundos ali para repor a bola. O William foi rápido, não quer perder tempo. O time do Flamengo perde por 2-1 aqui em Copacabana. A chance do gol. Chute no meio do gol. A pancada do Datinha. Essa é uma alternativa boa para a equipe do Flamengo, né? Fazer a jogada com o pivô, bola sempre pelo alto, né? Outra falta para o Corinthians. Falta do Cazé no Bruno Xavier. Pois é, de frente para o gol também, apesar da bola ter passado um pouquinho ali do meio de campo. Mas é outra tarefa ingrata aí para o goleiro William, porque é o Bruno Xavier que vai amarelo bater. Para ele, hein? Cartão amarelo para o Cazé por essa falta aí por trás no tornozelo. No mínimo imprudente, né? Acho que você deve evitar. Tem que chegar cercando, sem querer entrar de primeira, que acaba cometendo a falta. Sentiu muito ali o Bruno Xavier. E o Bruno Xavier é exímio batedor, né? Bate muito bem na bola. Mais um perigo aí para a equipe do Flamengo. No primeiro tempo, das 16 finalizações, tivemos 5 faltas cometidas pelo Flamengo. O Corinthians fez 3 faltas no jogo até aqui.
Só no primeiro tempo, o Bruno Xavier finalizou 6 vezes, das 16 tentativas do Corinthians. É o jogador que mais finaliza. E bate muito bem na bola, ele tem esse potencial, né? Ele chuta muito bem, é um grande jogador. Ajeitou. Se posiciona Bruno Xavier, toma distância. Outra vez Bruno Xavier contra o William. Pé direito, bateu forte. A bola quicou e foi para fora. William vai jogando com o Cazé. Aí o capitão do Flamengo. Ainda tinha. Eudin pediu, recebeu aqui pelo lado esquerdo. Aí o maranhense e Eudin. Eudin e o Datinha, né? São os dois maranhenses do time do Flamengo. A bola saiu. É lateral para o time do Corinthians, que vence de virada 2-1. Você que está curtindo ao vivo aqui no Esporte Espetacular, as emoções do terceiro Mundialito de Clubes de Futebol de Areia. E hoje você não pode perder, hein? Tem a estreia do novo quadro do Esporte Espetacular, Bolsa Redonda. Eu e Paulo Sérgio estamos curiosíssimos para curtir esse Bolsa Redonda, hein? Bateu Bruno Malias, bateu na rede pelo lado de fora. Eu tô curioso mesmo, Rembrandt. É um papo franco, descontraído sobre futebol só com mulheres. Mas elas entendem. Claro, e muito. Bruno Xavier tentou o giro. Benjamin. Bruno Xavier insistiu no lance. Reclamou ali de uma falta o Benjamin. Vantagem para o time do Flamengo. Passe errado do Cazé, o corte do Bruno Malias. Olha o timaço do Bolsa Redonda. Glenda Kozlovski, nossa apresentadora do Esporte Espetacular, a repórter Fernanda Gentil, a atriz Cris Fernandes e a escritora Thalita Rebouças. É daqui a pouquinho no Esporte Espetacular, não dá para perder. William. Lançamento do William no peito do Datinha, tentou a bicicleta. Desvio no Daniel, tem escanteio o time do Flamengo. A equipe do Flamengo precisa vibrar mais para ajudar, porque a torcida é fundamental nesse jogo. Bola desviada de cabeça ali pelo Bruno Xavier. O time protege. Insiste na jogada Bruno Xavier. Saiu bem do gol ali na proteção. Na cobertura o goleiro William. Bruno Xavier arriscou mais uma agora por cima do gol. Ficou bem nítido agora a tática do Corinthians, né? Esperando a equipe do Flamengo para procurar o contra-ataque, né? Datinha, ainda ele, Datinha na hora do chute. O bloqueio ali foi do jogador Daniel. Proteção do Anderson. Chegou o mão. Tá vendo aqui alguns craques da seleção brasileira desfilando na arena de Copacabana. Tem outros grandes craques para você curtir durante esta semana. Durante o Mundialito de Clubes de Futebol de Areia. Tem o francês François, campeão mundial em 2005. Joga pelo Milan. Os portugueses Madjar e Belchior. Olha o chute. O William defendeu, voltou para o Datinha. Bruno Malias. Valeu ali o esforço do Malias, hein? Afastou o perigo. Bicicleta do Anderson. A bola vai para fora. Eu falava do Madjar e do Belchior. Tem Buru, Bueno, Betinho, Jorginho no time do Vasco. Os uruguaios Diego, Cabreira e Ricard. Jogadores que foram vice-campeões mundiais em 2006. Amarelli, o espanhol Amarelli. 2 vice-campeões mundiais recentemente, o Nico e o Donald. Foi o luva de ouro, o melhor goleiro do Tahiti. Olha o Flamengo chegando, bola para o meio. Bruno Xavier na cobertura. Vem para o contra-ataque agora o time do Corinthians. Perdeu a bola. Datinha mandou por cima do gol. Faltando 5:20 para o fim do segundo tempo. Afobado agora o Datinha. O Datinha podia trabalhar mais a bola, principalmente que o Benjamin estava na frente. Precisa ter mais tranquilidade, não ser tão ansioso como está a equipe do Flamengo. André. Ansiosa. Está um jogo aberto, né, Paulinho? Os dois times buscando um gol. O futebol de areia tem que ser assim, não adianta ficar só se defendendo, tem que ir pro jogo, tem que jogar, fazer as jogadas plásticas. Os jogadores sabem fazer isso. A gente sentiu um pouquinho aí no começo do segundo tempo uma estratégia para o contra-ataque do time do Corinthians, mas que está saindo, está chegando, está finalizando, está incomodando também o time do Corinthians. O time do Corinthians incomoda o Flamengo. O Flamengo perde por 2-1 de virada. Aqui em Copacabana. Tentou a jogada com o Léo. Toninho se posiciona lá na área. Tá por lá também o Benjamin. Recebeu o Benjamin. Levantou. Aí 2 na marcação para cima dele, já ficou difícil para trabalhar. Toninho. Devolveu para o William. Tem que ser 2 mesmo. Se deixar mano a mano, o Benjamin não tem jeito. Mesmo com a idade. 44 anos. Mas ainda jogando muito. Tentativa do goleiro William.
Pouco mais de 4 minutos para o fim do segundo tempo aqui em Copacabana. É o terceiro Mundialito de Clubes de Futebol de Areia dentro do Esporte Espetacular com Flamengo e Corinthians. Corinthians e Flamengo, as duas maiores torcidas do país. Sobrou muita areia ali no rosto do goleiro do Corinthians. Pois não, Luciana? O Rafinha, camisa 7 do Corinthians, que entrou agora, ele completa 25 anos nesse domingo. É o jogador mais novo da equipe e tem 6 jogos pela seleção brasileira. As informações da Luciana Ávila acompanhando com a gente aqui em Copacabana. E das 8 equipes que vão disputar este Mundialito de clubes, 5 estiveram nos 2 últimos Mundialitos, né? 5 equipes, Milan, Barcelona, Vasco, Flamengo e Corinthians, que estão se enfrentando aqui. Participaram das 2 primeiras edições. Temos o Peñarol, o Al-Ahly dos Emirados Árabes, como novidades para a competição, e o Botafogo. E o Botafogo também. E acrescentar isso, o Botafogo. Fernando com o Mão. Lançamento do Mão para o André. Não dominou o André. Aplaudiu ali a jogada do Mão. Eudin. Marcado de perto ali por Fernando. Devolveu no peito do William. André recuperou para o Corinthians. Tentou, arriscou de longe. Pegou o William. E essa semana também no Globo Esporte, né, tivemos um desafio bacana com o Petkovic, craque das cobranças de faltas. O pior é que ele contra os goleiros do Vasco, isso, do Flamengo e do Botafogo. O pior é que ele fez o gol igualzinho, né? O gol decisivo foi igualzinho contra o Vasco, justamente, contra o Cezinha. Impressionante, né? E aí quem ganhou o desafio? O goleiro do Botafogo. O Leandro, que também é da seleção brasileira. Vai para a cobrança o Eudin. O Flamengo em busca do gol de empate aqui em Copacabana. 2-1 para o Corinthians. No terceiro Mundialito de Clubes de Futebol de Areia, com os craques do futebol de areia do mundo. Chutou para a defesa do Mão. O goleiro da seleção brasileira foi lá, espalmou. Fez a defesa de segurança ao Mão. Mundialito, torneio que reúne os principais jogadores do mundo do futebol de areia. E na abertura, logo um Flamengo e Corinthians para mexer com a emoção da torcida. Logo um grande clássico, né, do futebol brasileiro. Um grande clássico aqui dentro do Esporte Espetacular. O William vai apertar, o Fernando desistiu. O William fez o lançamento com as mãos para o Léo de cabeça. A bola passou muito perto. Ele entendeu muito bem a jogada, né? O William lançou. O Rafinha não conseguiu fazer a interceptação. O Léo quase que acerta o outro ângulo do goleiro Mão. Mão. Teve perto de empatar o jogo o time do Flamengo. Brigou pela bola. Fernando levantou, trouxe para o pé esquerdo. Já não deu para chutar. Foi bloqueado ali pelo Eudin. Bruno Xavier, o melhor do mundo, na frente para o André. Marcado por 2, André. Deu certo a jogada do André. Ainda ele. Gira na frente de marcação contra o Datinha. O último toque foi do jogador do Flamengo. Flamengo e Corinthians, com você ligado aqui no Esporte Espetacular. Emoções da abertura do terceiro Mundialito de Clubes de Futebol de Areia. André! Um voleio lá embaixo, né? Tava quase deitado ali. O André conseguiu a finalização para fora. Ainda vão desfilar em Copacabana Amarelli, Nico, Dona, Madjer, Belchior, Buru, Jorginho. Muitos craques ainda nessa semana. E o melhor do mundo tá aqui, né? Nesse jogo de abertura. É o Bruno Xavier, camisa 8 do Corinthians. Escolhido aí como o melhor jogador da Copa do Mundo no Tahiti em setembro. Terceiro lugar para a seleção brasileira, mas o Bruno fez uma campanha irretocável, uma grande participação do Bruno Xavier, do craque, o melhor do mundo do futebol de areia. E foi chuteira de prata também, né? Ele foi vice-artilheiro do campeonato. Bola com o peito. Eudin. Datinha. Olha o contra-ataque do Flamengo, era para o Léo. Falta em cima do Datinha. Falta. O Bruno Xavier conversa ali, até pediu para não mostrar o cartão. Disse, não, cartão não. Não era para cartão, Paulo Sérgio. Ele quase se ajoelhou, mas a arbitragem seguiu o mesmo exemplo, né? Quando o Cazé recebeu o cartão amarelo, o Bruno Xavier também, por uma falta, até certo ponto, mais ríspida. Ainda hoje,
Ainda hoje aqui dentro do Esporte Espetacular tem o Fluminense, de campeão brasileiro ameaçado de rebaixamento. Ainda hoje você vai ver um raio-x da crise do Fluminense dentro do Esporte Espetacular. Aqui no Esporte Espetacular as emoções agora do futebol de areia. Datinha para a cobrança da falta, faltando 12 para o fim do segundo tempo, são 3 tempos de 12 minutos. O Corinthians vence de virada 2-1. O Corinthians que tem o craque, o melhor jogador do mundo de futebol de areia, o Bruno Xavier. Datinha contra o Mão. São 2 jogadores de seleção brasileira. Autorizada a cobrança, partiu Datinha. Bateu, pé direito, passa perto do gol do Mão. Lamenta ali o Datinha, o torcedor do Flamengo também. Mão pro Bruno Xavier, tirou de cabeça o Datinha de novo. Brigou pela bola, vai chegar o Datinha. Dificultou ali a finalização do Bruno Xavier. André brigou pela bola, vai pro chão, o Bruno, é falta em cima dele. Veja de novo o lance. O Léo chegou a se ajoelhar, também dizendo que não fez a falta, que foi na bola. Ou não foi falta? Olha aí de novo o lance no detalhe na super câmera lenta da Globo, Paulo Sérgio. O Anderson dobrou os joelhos antes do Léo chegar, mas o choque não tem jeito, né? Houve a falta, mas o Anderson deu uma valorizada. Olha aí, lances do jogo aqui na Arena de Copacabana. Todos os detalhes para você, um show de imagens. E é muito bonito o futebol de areia, né? Proporciona assim essa beleza das areias de Copacabana, na praia de Copacabana, num domingo de sol, num domingo de calor aqui no Rio de Janeiro. Você curtindo toda essa beleza do futebol de areia no clássico, super clássico brasileiro, na abertura do 3º Mundialito de clubes de futebol de areia. Isso tem que hidratar, tem que molhar. O calor é muito forte. E o cenário é o melhor possível, né? O Luciano até comentou comigo que está muito quente, né? Falei, Luciano, não tem jeito. Na praia tem que jogar com isso tudo, com esse calor mesmo. Proteção total, hein? Anderson. E para a cobrança da falta, faltando 54 segundos para o fim do segundo tempo. Explodiu no peito do William. Defesão do goleiro William. Lateral para o Corinthians. Aí o Anderson que tentou, agora o Fernando faz a cobrança. Buscou a bola lá em cima, mas não alcançou, não achou a bola o Anderson. Agora o contra-ataque do Corinthians, Fernando. André já partiu, pediu, recebeu, ia receber a bola, mas o Léo acompanhou bem, fez a cobertura. Foi para a marcação, briga por ela o Fernando. Aí o Cazé chutou, a bola desviou, bateu por último no Fernando. Anderson, chutão, mandou lá na galera. O chutão do Anderson para afastar o perigo. Vai terminar o segundo tempo aqui em Copacabana. Bola na frente para o Léo. Olhou para o árbitro ali, queria uma falta. E o Mão fez o lançamento para o craque Bruno Xavier. Tocou de cabeça para o meio, ficou fácil. Para o Cazé, que tenta o lançamento, zerou o cronômetro, termina o segundo tempo aqui. Dentro do Esporte Espetacular, 2 para o Corinthians, 1 para o Flamengo. Termina o segundo tempo. E hoje, dentro do Esporte Espetacular, tem a estreia do quadro Bolsa Redonda. Voltamos ao estúdio. Valeu, Ivan Moré. Aqui dentro do Esporte Espetacular, já começa o terceiro e último tempo. De 1 para o Corinthians, 2 para o Corinthians, 1 para o Flamengo. O Flamengo saiu na frente com o Benjamin, depois veio a virada corintiana. Um dos gols do Corinthians marcados pelo craque Bruno Xavier, o melhor jogador do mundo de futebol de areia. Segundo tempo, agora os últimos 12 minutos de jogo. Jogo de abertura do 3º Mundialito de clubes de futebol de areia. E agora a condição física vai ser fundamental para a decisão, né? O Flamengo tem que sair para o jogo, está perdendo, está atrás do placar. E o Corinthians jogando, se defendendo, mas também não abdicando do ataque, sem dúvida. Os 3 gols do jogo foram marcados no primeiro tempo. Já estamos no terceiro tempo e você curtindo aqui as emoções de Flamengo e Corinthians, agora faltando 11 minutos para o fim do terceiro e último tempo do futebol de areia. Do clássico Flamengo e Corinthians. Bola para o Beldin, fez bem a virada, bateu de bico, jogou para fora. Foi um recurso, né? O giro, ficou de frente para o Mão e aí arriscou um bico. Passou perto de novo. Pois é, mais uma vez ansiedade, né? Benjamin, a embaixadinha, o passe da Tinha por cima do gol. Voltou para o jogo a equipe do Flamengo, procurando mais, mas precisa ter tranquilidade na hora do arremate final, né? Ter a tranquilidade sem ser ansioso para fazer o gol. O Corinthians volta a jogar na quarta-feira aqui
contra o Peñarol do Uruguai. O próximo jogo do Corinthians. Também na quarta-feira o Flamengo encara o poderoso Milan. São os próximos jogos de Flamengo e Corinthians neste Mundialito. Mundialito de clubes de futebol de areia. Bruno Xavier, o Corinthians vence de virada 2-1 aqui em Copacabana. Um jogo com duas equipes de muita tradição, de muita força no futebol brasileiro. Em qualquer que seja o esporte, né? Sempre a tradição, a força, a rivalidade, a camisa, o peso dessas duas grandes camisas. Bruno Malias, pro Mão. Vai precisar apertar essa saída de jogo ali o time do Flamengo. Mão pro Fernando DDI. Não dominou. Lateral pro Flamengo. Ali a cobrança do Datinha. William. Sai pro jogo com o Cazé. William. Demorou um pouquinho ali, precisou acelerar. O árbitro já tinha aberto a contagem ali, ele não pode ficar mais de 5 segundos com a bola sob o seu domínio. Pegou o William. Sai para o jogo com o Cazé. É o último tempo do jogo do clássico Flamengo e Corinthians, clássico de abertura do Mundialito de Clubes de Futebol de Areia. Pela primeira vez aqui no Rio de Janeiro, no berço do futebol de areia, o chute do Bruno Malias. Já sai ali rapidamente para a entrada do André Bigode. Benjamin. Aqui para o Eudin. Para cima do Bruno Xavier. Para cima do craque, do melhor jogador do mundo de futebol de areia. Eudin. Descolou o lateral para o time do Flamengo. Tentou Benjamin. E a devolução desviou no Bruno Xavier. Outra vez é lateral para o Flamengo em busca do gol de empate aqui em Copacabana. Não. Aí bem do gol. O capitão corintiano. Tentou a jogada por o André Bigode, lateral. Rapidamente a cobrança de cabeça da Tina mandou para fora. Aí o Mão reclamou. Chamou a atenção do time agora, Paulo. Foi desatenta mesmo. Estava desatenta a defesa do Corinthians, né? A marcação tem que ser individual, mano a mano. Principalmente nas bolas paradas de lateral, de córner. Saem muitos gols hoje por causa das jogadas ensaiadas das equipes. André tentou ajeitar de cabeça ali para o meio. Tatinha protegeu bem ali a frente do Anderson. Sai pelo lado esquerdo ali com o Cazé. Se posicionou o Léo, pediu, sinalizou. Demorou um pouquinho para fazer o passe agora para o Benjamin. Devolveu para o Cazé. Foi travado pelo Bruno Xavier. Providencial Bruno Xavier, né? Chegou no limite, né? No tempo certo ali para fazer o bloqueio. William. Buscando outra vez ali o pivô. Jogando mais à frente agora o Cazé. Entre dois, tentou o passe pelo meio, ficou de graça para o Bruno Xavier na frente, para o André Bigode, o chute, um carrinho ali, se é que dá para dar um carrinho nesse lance aí, nessa quadra, o Datinha conseguiu tirar. Bruno Xavier, e começa com Mão, só para trás ali o goleiro do Corinthians, rapidamente largou no peito do Bruno Xavier, afastou o Benjamin. É o último tempo do jogo clássico Flamengo e Corinthians. Por enquanto vai dando Corinthians de virada 2-1 aqui em Copacabana, faltando 6h53. Daniel trabalha com o Bruno Xavier, não tem pressa o time do Corinthians. Anderson girou, bateu de pé esquerdo, pegou em 2 tempos aí o goleiro William. E aí já do lado do Flamengo, pressa é o nome, né? É o que define bem o time do Flamengo neste momento do jogo, Paulo Sérgio. Tem que ir para o jogo, tem que sair para o jogo. Não pode ficar poupando energia, não. É o último tempo. Está calor, é verdade. Vai lá. André fez a falta. Empurrou ali para se livrar de 2 adversários. Acabou empurrando o Léo. Você está vendo de novo ali. Quando ele puxa para a esquerda. E aí por baixo. A falta foi exatamente em cima do Toninho. E houve a falta realmente, né? Mas como eu ia falando, o Flamengo tem que sair para o jogo. É óbvio que o calor, né, o desgaste já desses 2 tempos, mas esse último tempo o jogador tem que dar tudo, se quiser realmente fazer o placar. Pouco mais de 6 minutos. Estamos quase na metade do terceiro e último tempo deste clássico. Clássico de abertura do Mundialito de Clubes de Futebol de Areia, com craques do futebol de areia do Brasil e de outras partes do mundo. Vai ser uma semana intensa até a final do próximo domingo. Aqui mesmo em Copacabana. Toninho, uma distância. Concentração total ali do camisa 5 do Flamengo.
feito o cone imaginário, partiu aí a cobrança batida, né? Pegou mal na bola, muito por baixo. Inclinou o corpo para trás. Um dos segredos no futebol de areia é você inclinar o corpo para frente justamente para acertar a bola. Sem você inclinando o corpo para trás, a tendência de você pegar embaixo da bola e a bola subir. Foi o que aconteceu agora, né? Justamente. Um bom exemplo. E como não deve ser feito, né? O chute, a finalização. Falta em cima do Anderson. Ficou no chão aí na super câmera lenta da Globo. Belas imagens aqui na Arena de Copacabana. É só o jogo de abertura do Mundialito de Clubes de Futebol de Areia. Cada jogada, né? Que maravilha. A plasticidade, né? Impressionante do futebol de areia. Muito legal. Tá bom demais. Neste domingo de sol, calor, aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro. Anderson para a cobrança. 2-1 para o Corinthians. Vamos acompanhar a cobrança de falta. Anderson para longe também. A cobrança de camisa 4 do Corinthians. E veio outra vez o Flamengo. Digo, arriscou, bateu em Fernando. Ficou para o Eudin. André brigou pela bola, recuperou para o Corinthians. Marcado de perto ali pelo Digo. Levantou para o Fernando. Bola no chão, Fernando dá um tapinha para o meio, tenta clarear a jogada para fazer o passe, agora sim chegou para o Anderson, pegou mal na bola, ainda assim funcionou com o Rafinha, a bola bateu na trave, mas já tinha saído. Reposição já feita pelo time do Flamengo. Digo, aí o filho do craque Júnior, a camisa de número 6, André, a chance, pegou mal na bola o André. Já fez um gol, né? O Bruno Xavier fez o outro, foram os dois goleadores do Corinthians na partida até aqui. O André e o Bruno Xavier. O Benjamin fez o primeiro gol da partida, o gol do Flamengo. Depois pintou a virada do Corinthians. O futebol de areia hoje é de muita marcação, jogadores marcando muito individualmente. Então tem que haver o deslocamento, os jogadores têm que partir para jogadas rápidas. Nesse calor é difícil, mas tem que fazer. Fernando, a bola bateu ali no André. Rafinha recebeu de volta do André, pediu Fernando. Aí o passe do Fernando aqui para o lado esquerdo, errou o passe. Lateral para o Flamengo. E o Cruzeiro pode ser campeão brasileiro hoje, com 5 rodadas de antecipação. Você vai saber como um time desacreditado, montado por Marcelo Oliveira no início da temporada, virou líder disparado do campeonato. Daqui a pouquinho dentro do Esporte Espetacular, aqui no Esporte Espetacular você não perde nada. Anderson brigou pela bola, Léo chegou na frente, ajeitou para o Cazé, arriscou o Cazé. Outra bola ali, sem nenhuma dificuldade. É essa precipitação que não é legal, né? Você tem que equilibrar o corpo. A areia já é desnivelada. Se você não se equilibrar, realmente a tendência é não acertar o chute. Bruno Malias ajeitou no peito, tentou a bicicleta, não funcionou. Cazé, Bruno Xavier, sobrou para o Fernando, a chance, o chute colocado. Defendeu o William, tentou Bruno Malias, a cobertura do Benjamin. Bruno Malias poderia ter tocado de primeira, quis driblar o goleiro, deu chance ao William, que fez uma boa defesa. A bola bateu no Cazé, ficou com o Anderson. Entrega na direita para o Fernando. Marcação do Eudin, vai se aproximando do Eudin, tirando o espaço do Fernando, assim ele conseguiu o passe. Datinha fez um corte de cabeça. Aí o craque, o melhor jogador do mundo de futebol de areia, defendendo o Corinthians neste Mundialito de Clubes aqui em Copacabana. Você ligado no Esporte Espetacular, curtindo até aqui 1 para o Flamengo, de virada 2 para o Corinthians. Estamos no terceiro e último tempo do jogo. O Flamengo conseguir um empate, leva o jogo para a prorrogação. O Corinthians se segura, vai garantindo aí, conseguindo um ótimo resultado na abertura, no jogo de estreia deste Mundialito de Clubes. Faltando 3 minutos, pouco menos agora de 3 minutos para o fim do jogo. O desgaste é nítido nas equipes, né? Os jogadores tentando buscar aquele último gás. Daniel levantou para o Bruno Xavier, na frente do Datinha. Bruno Xavier foi para o chão, pediu a falta e o árbitro marcou. Uma falta muito importante e muito perigosa. Faltando um pouco menos de 3 minutos para o fim do jogo. Falta para o Corinthians neste lance aí do Datinha em cima do Bruno Xavier. Pois não, Luciana? A gente está falando do desgaste dos jogadores. Nessa semana, os jogadores do Corinthians fizeram um treinamento cascudo mesmo, subindo ladeira de 4 quilômetros, levando saco de areia nas costas, pneus, fazendo um treinamento inspirado na Marinha dos Estados Unidos, viu?
É brincadeira. Já pensou nisso? No meu tempo não tinha isso, não. O treinamento era na areia mesmo, né? Mas hoje a condição física é fundamental, mais ainda, né? Futebol muito dinâmico, né? O futebol de areia se tornou muito mais dinâmico. Bruno Xavier contra o William. Chance para o Corinthians aqui em Copacabana. Bateu Bruno. William, a bola ia passando, ficou presa na areia. Aí o lançamento pro Datinha, saiu mão. E o árbitro está marcando o pênalti. Pênalti, dentro da área, pênalti. Pênalti do Mão. É amarelo para o goleiro do Corinthians. É pênalti, chance para o Corinthians. Para o Flamengo empatar o jogo, faltando 2:36 para o fim do terceiro tempo. Está aí de novo a saída. E a falta do Mão no Datinha. O Mão nem reclamou, Paulo Sérgio. Apesar dele ter tocado na bola, tocou com a perna esquerda, mas a perna direita, ele acertou o Datinha. Foi muito bem a arbitragem. Achei o Mão um pouquinho precipitado. Ia chegar para cercar. O Datinha, que foi esperto, foi muito mais rápido. Pênalti bem marcado. É a chance aí do Flamengo. E a galera atrás do gol do Mão ali se agita ainda mais aqui na Arena Copacabana. A chance para o Flamengo empatar o jogo. Se empatar o jogo, se terminar empatado no tempo normal, teremos uma prorrogação com 3 minutos de muitas emoções. Já estamos aí nesse limite da emoção do torcedor do Flamengo. O torcedor corintiano também agora vai tentar secar o Datinha, né? É para ele a cobrança contra o Mão. Goleiro de seleção, são companheiros de seleção brasileira. Chance para o Flamengo empatar o jogo. O Corinthians vence de virada 2-1 aqui em Copacabana. É o jogo de abertura do Mundialito de Clubes de Futebol de Areia. Datinha contra o Mão. O árbitro está orientando todo mundo ali para evitar a invasão. Ninguém pode passar ali na frente do Datinha. Partiu para a cobrança do Datinha. Datinha contra o Mão. Mão! Espetacular o goleiro do Corinthians. Mão faz uma grande defesa. Pega o pênalti cobrado por Datinha. Essa é a palavra, espetacular. Uma grande defesa do goleiro Mão, que escolheu o canto certo com a mão direita, fez uma excelente defesa. Por todos os ângulos, a defesaça do Mão. Escanteio para o Flamengo. Léo levantou, tirou de cabeça dali o Fernando. Tentou partir para o contra-ataque. O Daniel foi para o chão, pediu a falta. Segue o jogo. 2-1 para o Corinthians. Benjamin, Mão de soco, juntou as mãos, mandou para fora, afastou para longe o perigo do gol do Corinthians. Mão que cometeu o pênalti, defendeu o chute do Datinha. Nessa hora o goleiro faz a diferença, né? É a hora do goleiro. Faltando 2 minutos para o fim do jogo aqui em Copacabana. 2-1 Corinthians. O Flamengo perdeu a oportunidade de empatar na cobrança do pênalti do Datinha. Cazé, na frente dele o Bruno Malias. Levantou o Cazé, Léo dominou, deixou para o Datinha. Fernando entrou no lance, desarmou o Datinha. Daniel também chegou. E aí o Mão, a bola quicou e saiu. Mão tentou puxar a bola rapidamente, ele não conseguiu. É escanteio para o Flamengo outra vez. 1 minuto e meio para o fim do jogo. Emoção de sobra no jogo de abertura do Mundialito de Clubes de Futebol de Areia com Flamengo e Corinthians, um super clássico brasileiro. Benjamin para a cobrança. Lá dentro da área, Léo, também o Datinha, se mexe para receber aqui o Eudin. Tenta levantar o Eudin, sem espaço, girou, bateu para fora o chute do Eudin. Aí o Mão pediu um tempinho ali até para diminuir o sufoco, né? Para diminuir o ritmo do Flamengo, está em cima e tentando o gol de empate, Paulo César. Sem dúvida, para dar aquela respirada, dar uma esfriada no jogo, usando toda a sua experiência. Só que o cronômetro fica parado, mas a adrenalina baixa um pouquinho. Enfim, o Mão que foi decisivo, né, nesse terceiro período, fez uma ótima defesa no pênalti cobrado pelo Datinha. Aí o Mão, momentos espetaculares do goleiro Mão. E você fique ligado, hoje tem a estreia do novo quadro do Esporte Espetacular, em Bolsa Redonda, um papo franco e descontraído sobre futebol, só com mulheres. Com a Glenda, com a repórter Fernanda Gentil, com a atriz Cris Fernandes e a escritora Thalita Rebouças. É daqui a pouquinho aqui no Esporte Espetacular. Pouco mais de 1 minuto para o fim do jogo em Copacabana. Corinthians 2-1 de virada para cima do Flamengo. Aí o Anderson tentou o chute, bateu em Eudin. Léo tenta proteger ali o camisa 11 do Flamengo. Disputa o lance com ele o Anderson. Cai, levanta.
Bem desequilibrado ali o jogador do Corinthians. A bola sai, é lateral. Menos de 1 minuto para o fim do jogo. 2-1 está ganhando o Corinthians. Vence o Flamengo de virada por enquanto aqui em Copacabana. O Flamengo teve a chance do empate no pênalti cobrado pelo Datinha. Defendido de forma espetacular pelo Mão. Escanteio, não. Lateral para o time do Flamengo. Vai para a cobrança. O Léo. Pediu o Datinha. Eudinho também está lá dentro da área. Datinha no peito, apenas ajeitou. Léo contra o Anderson. Está encaixada a marcação do Corinthians. Ainda Léo tentou o espaço. Tirou dali o Fernando. São os últimos segundos para o Corinthians segurar o placar. Para o Flamengo tentar o gol de empate. Benjamin perdeu a bola. Para o Anderson. Fernando tenta caprichar agora o Fernando. Botou na frente. Benjamin. Fez o desvio. É escanteio para o Corinthians. Vai terminar o jogo. Vai terminar aqui em Copacabana. Termina o jogo. O Corinthians vence o Flamengo de virada no jogo de abertura do Mundial de Clubes de Futebol de Areia. Deu Corinthians 2-1. Benjamin fez 1-0. André e Bruno Xavier viraram para o time do Corinthians. E Bruno Xavier, mais uma vez, é o melhor jogador do mundo de futebol de areia. Bola de ouro na última Copa do Mundo, 29 anos, 1,79 m. Bola de ouro da Copa do Mundo, fez um gol do Corinthians, um dos gols, gol importantíssimo. O Corinthians vence de virada aqui em Copacabana. Vitória do Corinthians. Os times voltam a jogar na quarta-feira, o Corinthians contra o Peñarol e o Flamengo contra o Milan. São os próximos jogos neste Mundialito. Luciana Ávila. Estou aqui com Bruno Xavier, autor de um dos gols, né, dessa vitória. Bruno, esse entrosamento realmente fez a diferença. O Flamengo pressionou agora um pouco mais nesse finalzinho aí do jogo, né, com essa possibilidade do pênalti. Mas o Corinthians realmente confirmou esse favoritismo? Bom dia a todos de casa. Primeiramente, agradecer a Deus por essa vitória. Em especial o Mão. Na hora decisiva ali mostrou o goleiro que é o melhor do mundo. O grupo do Corinthians é muito unido. Então, de parabéns a todo o grupo. A equipe do Flamengo, meu irmão. Grandes jogadores da Tia. É normal, perdeu um pênalti ali. Estava de frente com o grande goleiro. Então, vocês de casa viram um grande espetáculo. Domingo que vem tem mais, se Deus quiser. Valeu, Timão! Confiante o Bruno, hein, Rembrandt? Valeu, Luciana Ávila, Paulo Sérgio, que acompanhou com a gente aqui esse jogo de abertura do Mundialito de Clubes de Futebol de Areia. Vitória do Corinthians na abertura, 2-1 contra o Flamengo. Valeu demais a sua companhia. Foi muito legal nesta manhã de domingo de forte calor aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro. Eu fico por aqui e passo a bola para Luciana Ávila aqui na quadra. Ela que também participa do quadro Bolsa Redonda. Luciana Ávila.